E essa música é bonita, né? Fala do encontro da mulher samaritana com Jesus. Um encontro em que essa pessoa, essa mulher que vê Jesus, ouve suas palavras e entende, prontamente, depois do encontro, sai para anunciar que talvez tenha encontrado o Salvador, o Messias de Deus. E é um encontro em que a experiência acontece rápido. Mas se a gente volta a um capítulo no Evangelho de João, porque, se eu não me engano, a mulher samaritana está em João 4, se a gente volta em João 3, a gente tem um outro encontro. Um encontro com Jesus, onde essa experiência com Jesus não acontece tão rapidamente como aconteceu com a mulher samaritana. E é sobre esse texto que eu gostaria de convidar vocês para lerem comigo em João 3, a partir do verso 1, nós vamos refletir sobre ele. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. João capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo ou nascer do alto. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Deus, nós continuamos aqui nesse ambiente de adoração, de oração, de reflexão, justamente para abrir o nosso coração nesse momento e ouvir aquilo que o Seu Espírito tem a nos dizer. Eu te peço que todo aquele que está aqui, visitante, membro dessa igreja, pessoas que já vêm frequentando, que possam ser tocadas pelo Seu Espírito nessa noite, transformadas e chamadas a participarem da mesa da comunhão, que representa o amor do Seu Filho, Jesus, versado por nós. É por isso que eu te peço e te agradeço pelo privilégio. Amém. Nós conhecemos um versículo, talvez o mais dito e recitado da Bíblia inteira, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maioria das pessoas que estão aqui conhecem esse versículo. Ele está onde? Em João 3,16. A gente aprende desde pequenininho, para quem cresce na igreja, né?
E o protestantismo fez desse versículo, uma pedra angular da sua teologia praticamente. O que é menos conhecido é que esse versículo faz parte justamente desse diálogo aqui de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem muito importante da sua época. Ele era uma autoridade respeitada, um homem que aos olhos de quase toda a população estava assim a imagem perfeita daquilo que era um homem religioso, um homem de Deus. Sabe aquela pessoa que para você é um exemplo de cristão, de cristã, aquela pessoa que aqui na comunidade você olha e fala, aquela sim, ela serve como exemplo, porque ela é uma referência para mim, etc, etc. Então, ele é justamente esse tipo de pessoa para aquela comunidade, para aquela sociedade. E, sabe-se lá porque em algum momento, esse homem que é um modelo da religião de Israel, ele tem o seu coração capturado por esse líder, por esse rabi marginal, por Jesus de Nazaré. Então tenta imaginar a situação. Nicodemos, ele é uma pessoa extremamente respeitada, religiosamente respeitada, formada nas escolas mais tradicionais ali da sua comunidade rabínicas, e Jesus é um mestre periférico, um mestre de Nazaré, de onde não pode vir muita coisa boa, que está ensinando, curando, subvertendo a ordem religiosa e social, cativando corações, e Nicodemos então se vê atraído por esse mestre. E Nicodemos então tem muita coisa a perder em relação à sua reputação, se deixar de fato seu coração ser totalmente capturado por Jesus. Razão pela qual, mesmo interessado em se aproximar desse mestre de Jesus Cristo, ele ainda tenta se proteger da imagem do povo. Nicodemos, que significa o seu nome, conquistador do povo. É um homem que carrega um nome com muita reputação. Reputação que muitos de nós às vezes pensamos ou queremos carregar, né? E pensamos inclusive como é que vai ser a minha reputação se eu disser em determinado ambiente que eu creio em Deus. O que é que vão pensar de mim? Né? O que é que vão falar se eu assumir de fato que Jesus bagunçou aqui a minha vida por dentro e agora de alguma maneira ele faz parte da minha existência? Nicodemos é aqui a representação dessa pessoa que está se sentindo atraída pelo Evangelho, ou é atraída pelo Evangelho, mas que está em uma fase de luta, que vem na igreja, mas ainda assim não sei o que o pessoal de casa vai pensar, que vem na igreja, mas eu não sei o que os meus amigos lá do trabalho vão pensar, então eu prefiro não falar muito desse negócio, e é por isso, inclusive, que ele vai ao encontro de Jesus à noite. Na calada da noite, não é o único encontro que ele tem com Jesus à noite, o Evangelho de João vai relatar outros encontros, mas enfim, ele é só um amigo do Evangelho, né? E eu acho interessante, porque quando eu olho para as crianças aqui, sobretudo para as minhas filhas, elas vêm crescendo num contexto diferente do meu, na sociedade, sobretudo na escola. Quando eu tinha a idade delas, talvez até um pouquinho mais velho, entrando ali na adolescência, falar que eu era crente era muito constrangedor. Era constrangedor. É porque eu achava às vezes que na minha sala só tinha eu de crente. As pessoas não falavam muito que eram crentes. Você sabia que a maioria, embora a gente esteja, desde que a gente se conheça por gente, num país assim predominantemente cristão, a maioria das pessoas se diziam católicas. Assim, agora, evangélico, na minha época, não era assim tão falado e também não era uma coisa. A gente viu o mundo evangélico crescer, né? Quem é da minha geração, né? A gente viu esse mundo implodir. Mas assim, era muito difícil às vezes. Eu que gostava de jogar bola ali no Jardim Ceci, na rua, né? No bairro onde eu cresci, e às vezes minha mãe ia me pegar lá porque achava que eu estava com os maus elementos, né?
Era difícil olhar para os amigos que olhavam para mim assim, como assim você não pode jogar de domingo? Você tem que ir para a igreja, né? Como assim? E você quer ir jogar bola? Às vezes eu me sentia muito estranho em ter que dizer que eu era crente, em ter que dizer que eu ia para a igreja, porque por mais que esse país seja cristão, sei lá, eu acho que muita gente passou por isso aqui, né? Tem gente aqui que eu já sei que fazia a racha, inclusive escondido, ia para a balada escondido, né? Quer dizer, eram e assim a gente não falava muito, Depois, quando a gente descobria que na sala de aula tinha alguém que era evangélico, crente, a gente quase ia lá dar um abraço, né? Obrigado, assim, porque não sou só eu que estou aqui passando essa vergonha, né? Mas é estranho, eu acho que hoje a dinâmica é diferente, pelo menos eu ouço as minhas meninas às vezes conversando sobre os amigos e as amigas, sobre as religiões que tem, né, e que elas vão na igreja, que falam que o pai é pastor e está tudo bem, isso não é um problema, pelo menos ainda não para elas, né, e eu acho que seria bom, assim, se de fato fosse diferente, ou se está diferente, as pessoas não terem medo de dizer que são cristãs ou cristãos, ou os próprios amigos serem de outra religião ou ateus, e não tem nenhum problema. Mas o que eu estou dizendo com tudo isso, o que eu quero dizer, é que eu entendo um pouco do Nicodemos, né? Eu já tive os meus dias na minha adolescência de falar, amigos, eu não vou amanhã no trabalho da escola, ou lá no campeonato de futebol, porque eu vou visitar minha avó e, na verdade, eu estava vindo para a igreja. Confissão de pecado aqui. E hoje, eu tenho orgulho. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um ministro religioso, mas há uma coisa que me invade por conta da vergonha que eu passo dos meus colegas pastores, por conta dos meus colegas pastores midiáticos, que estão aí fazendo às vezes a gente passar vergonha, e eu sou revisitado por essa sensação de dizer que eu sou pastor em determinados contextos, sabe? Eu me lembro, outro dia eu estava num casamento com dos amigos de trabalho da Fê, e aqueles casamentos assim que você não conhece ninguém, e a pessoa que senta na sua mesa é aquela mesa que ninguém conhece ninguém, né? Todo mundo amigo da pessoa que está casando, mas não conhece os grandes amigos, os familiares, assim. E de repente, num momento da mesa, assim, o esposo de uma das meninas que estavam na mesa, começou a falar, o que vocês fazem, tal, da vida, tal. Eu falei, pronto, agora eu vou ficar pensando, como é que eu vou dizer que eu sou pastor, mas não sou pastor igual esses pastores midiáticos? Existe uma diferença. Aí já começa a vir essas justificativas assim. E aí eu respondi assim, eu sou pastor e sou professor de filosofia. E aí ele falou, mas você é o que mesmo? Pastor. E foi isso que pegou ele, assim, ele quis saber mais sobre isso. E no final foi uma conversa muito boa, que durou a festa inteira de casamento, e durou para uma outra conversa um ano depois, em outro casamento que a gente se encontrou, né? E foi uma conversa muito boa para mim e para ele. Mas, sabe esse negócio da gente imaginar, né, que o que é que vão pensar da gente se a gente disser que a gente acredita em Deus? Que loucura isso, né? A gente, assim, poder pensar que pode ser ruim se a gente disser que a gente acredita em Deus, porque isso precisa ser propriamente negativo na nossa vida, né? E na vida do outro, porque isso deveria ser, ou bater na nossa cabeça como uma ideia que pode nos depreciar diante de alguns contextos, que pode nos diminuir. Não sei, mas o Nicodemos, ele está justamente ali, porque ele acredita em Deus, mas ele está diante de alguém que ele percebe que trabalha com Deus. Ele fala, se você age dessa maneira, a gente sabe que ninguém pode agir dessa maneira se não estiver com Deus, mas ao mesmo tempo ele vai na calada da noite, porque ele não quer mostrar para ninguém que ele vai se encontrar com esse que estão dizendo que é o Messias. A primeira luta de Nicodemos. A segunda luta é justamente uma luta com a razão. O Nicodemos, ele está indo ver Jesus na noite e ele está cativado pela mensagem de Jesus, mas ele está tentando se defender. E é por isso que quando ele chega em Jesus, ele decide conversar como um intelectual que ele era.
Então ele se aproxima de Jesus, ele é um mestre em Israel, e assim, mestre, eu tenho observado aquilo que o Senhor faz, sabemos que ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se não estiver com Deus. Então me fala mais um pouco sobre isso, vamos discutir sobre isso, eu quero entender. E o Nicodemos está tentando manter aqui Deus em um determinado lugar, na sua cabeça, na sua razão. O Nicodemos, ele está tentando, dissecar essas experiências que vão converter no seu coração, mas explicar essas experiências de uma maneira racional. Porque o Nicodemos ainda não percebeu que Deus é diferente do livro que a gente lê, que Deus é diferente de um experimento que a gente faz, de um material que a gente manipula, que Deus é diferente de uma lógica que a gente usa para chegar em algumas conclusões. Mas o Nicodemos está tentando manter Deus nesse lugar extremamente racional. Deus como símbolo de uma ética que a gente pratica, de valores, de mandamentos, de ritos que a gente vive. Deus como um conjunto de valores que norteiam a nossa vida. Quase que para Nicodemos, Deus é uma espécie de estilo de vida que eu posso abraçar. E nesse sentido, Deus se torna conceitos que eu carrego, Deus se torna fórmulas que eu vou administrando. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, pensado através da nossa razão humana, somente nisso é uma palavra com muito espaço, e tudo vai depender daquilo que eu coloco nessa palavra. É como se a gente tivesse uma mala, e dentro dessa mala a gente vai colocando alguns conceitos, alguns valores, sabe? Então o crente é aquele que pega uma mochila e coloca dentro da mochila amor, fraternidade, comunhão, justiça, paz e tudo aquilo que lhe agrada, e depois fecha essa mala e coloca uma etiqueta assim escrito Deus, e carrega essa etiqueta. E do mesmo jeito, a pessoa que não crê é uma pessoa que pega uma mala, um saco de lixo, e coloca obscurantismo, perseguição religiosa, preconceito, julgamento, pega esse saco de lixo, coloca o nome Deus e joga fora. Entende? Então todo mundo tem, no fundo, uma mochila, um saco para jogar fora, e uma mochila para carregar sobre coisas que gostam e que não gostam. E o crente é essa pessoa que, diante dos valores que ele carrega, essa pessoa que não tem medo de colocar nessa mochila o nome de Deus. E Nicodemos, ele é um guardião da mochila do povo de Israel, de todos os valores, de todas as normas religiosas. E ele olha os feitos de Jesus e se agrada também pela mochila que Jesus está carregando. E ele diz assim, isso é muito bonito, isso é muito interessante, eu quero me aproximar desse homem, eu quero chegar mais perto, eu quero ver o que ele tem para me oferecer, mas eu quero proteger o meu coração. Então ele fica aqui no âmbito da razão. O Nicodemos está protegendo o coração de Deus como se isso fosse possível, ou como se isso fosse preciso, necessário. Mestre, para fazer o que o Senhor faz, Deus tem que estar com essa pessoa. Eu posso entender isso, como é que isso acontece? E Jesus tem uma paciência assim, muito peculiar, né? Porque quando é para ele dar uma patada, dar uma rasteira, ele ainda faz com uma certa elegância. Ele diz, olha Nicodemos, essas coisas sobre as quais você quer conversar, só tem uma forma, na verdade, da gente conversar. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Então Jesus tem uma paciência, e o Nicodemos, diante dessa paciência, ele persiste, porque ele tenta manter essa conversa com Jesus aqui, quando Jesus está tentando trazer a conversa para o coração, para as entranhas da vida. O Nicodemos tenta manter essa conversa na razão, na cabeça, e ele responde a Jesus de imediato dizendo, mestre, barba branca, estou velho já, como é que eu posso entrar de novo na barriga da minha mãe? Como é que isso acontece, nascer de novo? O que o Senhor está falando? Que história é essa? E o Nicodemos está tentando de novo receber essas palavras e administrá-las, interpretá-las de maneira racional. Um negócio que Jesus insiste em dizer, Nicodemos, não é aqui, é aqui. É aqui no coração. Eu vou ver se eu uso algumas palavras assim que dão mais choque para você perceber
que eu não estou falando nesse momento de uma revolução na sua mente, mas eu estou falando de um restart no seu coração, de um restart na sua vida. Você precisa nascer de novo para entender algumas coisas. E aí Jesus fala sobre nascer da água e nascer justamente do Espírito. E ele faz uma referência, na verdade, àquilo que um mestre da lei já conhecia. Ele está citando um dos profetas que é Ezequiel, lá no capítulo 36, a partir do verso 25, onde Deus diz que vai aspergir o seu povo com água no ritual de purificação, e que vai dar um novo coração para esse povo, que não vai ter mais um coração de pedra, mas um coração de carne, onde o seu Espírito agora vai habitar esse coração. Então Jesus faz uma referência aos profetas para ver se o Nicodemos entende, dizendo: Nicodemos, o evangelho não é um convite para a gente se tornar um observador da lei. O evangelho não é um convite para você ser um observador daquilo que Deus faz. Nicodemos, Deus mora em outro lugar na nossa vida. Deus mora lá dentro do nosso coração, que pulsa, que se rende e que permite ser transformado por essa graça que é muito maior do que qualquer coisa que a nossa razão possa explicar. E é interessante porque o Nicodemos, ele pertence ao povo de Israel. E o povo de Israel é o povo da aliança. E o que significava ser o povo da aliança? Significava que quem nascia entre o povo de Israel já estava dentro de uma aliança divina, de uma aliança com Deus. E Jesus está dizendo: olha, não é bem assim agora, porque não basta você nascer no meio do povo de Israel. Você precisa nascer de novo, de uma outra maneira. Eu estou trazendo, que a referência que ele trouxe de Ezequiel, uma nova aliança. Uma aliança de coração, uma aliança onde o meu Espírito vai habitar em você. Então, Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa, precisa nascer de novo. Nicodemos, você quer conversar sobre essas coisas? Você precisa baixar a guarda e entender que, por mais que Deus permeie a nossa mente, Deus mora em outro lugar. Jesus está dizendo: olha, vamos lá, Nicodemos, salta nesse oceano de fé, suspende um pouco toda essa razão, porque embora a fé seja vivida num ambiente coletivo, onde a gente vai aprendendo, onde a gente vai se transformando a nossa compreensão, crescendo e em profundidade daquilo que a gente pode de fato viver com Deus, e isso tudo se faz uma parte muito racional. Existe uma experiência da fé primeira que é subjetiva, que acontece como se fosse um salto. O filósofo Kierkegaard diz isso, um filósofo dinamarquês: a fé no seu primeiro movimento é um salto, como se fosse um salto no escuro, assim, meio irracional. Ele diz, é como se você saltasse de um trampolim de 10 mil metros, sem saber chegar, o que vai ter lá no fundo, ou lá no final, lá embaixo, mas sabendo que Deus vai te guardar. Sabe, uma experiência meio assim, e assim não racionalizável. Você precisa nascer de novo, você precisa confiar, você precisa demonstrar uma certa confiança para então a gente discutir algumas coisas. E nesse movimento de fé, não se trata de saber primeiramente quem Deus é, como é que Deus age, qual que é o dogma. É a mesma coisa de a gente receber uma pessoa aqui que nunca ouviu falar de Jesus e querer entender, ou e falar para você: eu estou me sentindo atraído, etc. E você explicar todo o dogma, toda a cartilha da igreja: é isso, é isso, é isso, você não pode isso, você pode aquilo, etc. Como é que Deus age assim? Não. Primeiramente, dá um salto de fé, deixa essa pessoa confiar. Eu recebi um testemunho esses dias de uma pessoa que foi vindo, porque se sentiu atraída nas suas experiências com Jesus, e ela falou para mim: eu não estou entendendo muita coisa, mas eu entendi o básico, que Deus está na minha vida, entende? Então, é mais ou menos isso, o foco muda, da questão de eu saber quem Deus é, quais são os atributos de Deus, como Deus age, e primeiramente partir para uma experiência de vivência de fé com Deus.
E eu fico imaginando esse restart do coração aqui, que o Nicodemos está sendo convocado a viver. Sabe? Esse novo nascimento. Dentro da parte do Nicodemos aqui, né? O que eu ganho? O que eu perco? O que vão pensar se de repente eu aparecer durante o dia, falando de fato que Jesus é Senhor? O que acontece com a minha reputação? Será que eu vou continuar como conquistador do povo? O nome é forte, né? De Nicodemos, conquistador do povo. Quem vive para conquistar, às vezes não se permite ser conquistado por Deus, porque está tão preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, e nunca se permite entrar nesse lugar de vulnerabilidade, sabe? De dizer, está tudo bem, é isso, para mim fez sentido. Então deixa eu te dizer uma coisa, na vida a gente não tem só que conquistar, meus irmãos e irmãs. Na vida a gente também tem que se permitir ser conquistado, sobretudo por Deus. A gente precisa ser conquistado por Deus. Nosso coração, às vezes, precisa dessa rasteira para nascer de novo. A gente precisa desse lugar de vulnerabilidade, sair desse lugar onde a gente acha que está tudo sobre o nosso controle, do jeito que eu quero, onde as coisas acontecem conforme eu penso. Deus conquista a gente de muitas formas. Às vezes nos melhores dias da nossa vida, onde a gente está mais alegre, mais feliz, você está às vezes na sua melhor fase, e de repente você diz, está faltando ainda alguma coisa. Sabe, está tudo no lugar, mas ainda te falta algo, e quando você menos percebe, Deus te conquistou. E às vezes é na dor, às vezes é em meio ao sofrimento, por uma luta que você está passando, eu não sei, e aí Deus diz assim, vamos conversar, e seu coração é então cativado por Deus, e Ele começa a habitar seu coração. Mas uma coisa é fato, a gente precisa se permitir, parar às vezes de lutar racionalmente, e se permitir viver essas experiências, quando a gente começa a perceber Deus agindo na nossa vida, sabe, sair desse lugar de controle de tudo, que tudo tem que ter uma razão específica, às vezes não tem, ou às vezes a gente não consegue responder, e eu estou falando isso para vocês, é muito difícil, porque das pessoas eu sou um dos mais controladores, nessa perspectiva racional, onde tudo precisa ter um sentido, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, né, na vida, mas a vida não acontece assim, nesses moldes tão matemáticos e lógicos, nem mesmo a experiência de fé. Deus chega na nossa vida, às vezes, no meio de um furacão, e pergunta para a gente, e aí, vamos recomeçar? Vamos nascer de novo? Calma, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas calma, vamos recomeçar? E o que é nascer de novo? Nascer de novo é, caso você tenha alguma dúvida, zerar a vida, recomeçar de um outro jeito, sabe? Nascer de novo não é voltar no tempo, nascer de novo não é ficar amargando aquilo que passou, nascer de novo não é ficar carregando culpa pelos erros, nascer de novo não é recuperar fases que eu não vivi, não. Nascer de novo é olhar para frente e dizer assim, agora, como alguém que tenha consciência de que esse mundo é um mundo de Deus, e que eu não estou aqui para conquistar, mas estou sendo conquistado pelo seu amor, porque entendi que Ele me ama. Alguém que tem essa consciência e diz, agora como é que eu vou reorganizar minha vida a partir dessa consciência? Nascer de novo, ou nascer do alto, que é uma tradução possível também, é ouvir que Deus é amor. Como continua a conversa, porque amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e deixar essa proclamação de amor de Deus, reconstruir a sua vida, a sua existência, através dessa nova compreensão de Deus, que vem de uma experiência vivencial com Ele. Nascer de novo é isso, é entender o Evangelho e dizer, como é que o Evangelho agora modela esse meu ser?
Como é que eu trabalho agora a partir do impacto desse evangelho, dessa boa nova, dessa experiência com Jesus na minha vida? Como é que eu vivo os meus relacionamentos a partir desse impacto, desse Deus na minha vida? Como é que eu sou um marido? Como é que eu sou uma esposa? Como é que eu sou um filho, uma filha? Como é que eu sou um pai? Como é que eu sou uma mãe? Como é que eu sou um amigo, uma amiga? A partir dessa consciência, desse amor de Deus que me resgatou. Como é que eu me divirto, inclusive, nessa vida, com essa consciência desse amor de Deus que me resgatou? Isso é renascer, é fazer morrer algumas coisas e deixar viver algumas coisas que pela graça de Deus já estavam no caminho certo e dizer: Senhor, a partir de agora, estamos juntos, está contigo, está comigo. A gente não anda mais separado. Nascer de novo é viver assim, conduzido por um vento, diz Jesus, que sopra de vários lugares. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas a gente sabe que ele vai nos empurrando para a direção correta, sabe? E isso é maravilhoso, porque para um sujeito controlador, para pessoas racionais, para as pessoas que querem justamente ver a lógica e desenvolver a lógica em tudo, isso é muito desafiador, mas isso também é muito libertador, assim, porque a gente não consegue controlar tudo, e Jesus está dizendo isso: você não consegue controlar a direção do vento, você consegue perceber que você não nasceu com essa capacidade, com essa propriedade de controlar o vento, então você não pode controlar tudo. Algumas coisas, elas acontecem, elas sopram e te surpreendem, e de repente, se você se permitir ser conduzido por esse Espírito, ele vai te encaminhando para o lugar correto. Tentar administrar, sabe, o curso da vida em todas as áreas que a gente tem, com tantas variáveis, com tanta coisa em jogo, assim como tanta coisa que acontece na nossa história, sem que a gente tenha o menor controle, sem que a gente saiba de fato, porque a gente não consegue responder. Isso leva a gente a uma exaustão, não é? Isso é pesado demais, isso é custoso demais. E parece que a sociedade já está cobrando isso da gente. Resolver tudo, calcular tudo, cada vez mais coisa, cada vez mais atividades, né? E a gente vai entrando num ciclo em que a gente não consegue mais viver. É custoso. E aí eu ouvi Jesus dizer: olha, quando você nasce de novo, você é como que conduzido por um vento que sopra de um lado, que sopra do outro, e que de alguma maneira, sem você saber explicar, vai te empurrando para a direção correta. Isso é maravilhoso. Não é que a gente deixa de ter responsabilidade sobre as nossas ações, não é isso. Não é tipo, opa, então deixa o vento me levar, o vento leva eu, né? Não é isso. É tipo entender o quanto isso é potente, porque a gente acredita que as nossas escolhas, inclusive as escolhas erradas que a gente faz, elas podem ser reorientadas por esse vento que de alguma maneira sobrenatural faz com que a gente seja conduzido novamente para o lugar certo, mesmo quando a gente erra. E isso faz com que a gente respire melhor, isso faz com que a gente tenha mais calma, isso faz com que a gente tenha mais paz. Sabe, Deus leva a gente. Deus leva a gente quando a gente se permite nascer de novo. Deus leva a gente para lá, Deus leva a gente para cá. Deus tem muitas direções. Eu acho engraçado porque a época que a gente morou na França, eu me espantava porque as placas de saída das cidades, nas vias, elas diziam assim, não diziam o destino para onde elas apontavam, elas diziam todas as direções. Todas as direções. Eu acho maravilhoso isso, assim, porque depois eu fui entender a lógica. Quer dizer, você saindo da província, você tem todas as possibilidades para chegar em vários lugares. Então, essa placa está apontando para a saída da cidade e está falando todas as direções são para lá.
né? Quando a gente controla a vida, a gente quer ir para a direção específica que a gente determinou, e que às vezes não dá certo, né? Mas quando a gente entende que o Espírito pode conduzir a gente está aberto para todas as direções, né, que Ele quer nos mostrar. E isso é um pouco libertador, porque a gente vai tomando as nossas decisões, e se elas forem erradas, está tudo bem, porque Ele vai nos reconduzindo para novos lugares. E saber que Deus leva então a gente nessas transformações, nessas direções, isso é poderoso. Isso faz com que a gente renasça várias vezes na nossa história, e renasça do jeito certo, talvez. Renascer acreditando que a vida começa quando a gente se encontra com esse poder transformador de Jesus, sabe? Renascer quando a gente entende que nesse mundo de Deus, onde a gente se abre para Ele, a gente deixa que as coisas da mente desçam para o coração, para a gente poder renascer e depois continuar observando e participando daquilo que Deus quer e está fazendo através de nós. Essa é a história, assim, o Nicodemos, ele não sai muito bem dessa conversa, ele sai chocado. Por isso que eu disse no começo que a mulher samaritana, ela sai transformada, já querendo falar desse Salvador. Acho que eu encontrei o Messias. O Nicodemos vai precisar de mais alguns encontros. Ele ainda se encontra, como eu disse, mais algumas vezes com Jesus na calada da noite. Ele ainda está muito preocupado com o que vão pensar, com o que vão imaginar. Mas a verdade é que nessa vida com Deus, quando a gente se sente cativado por Deus, capturado por Deus, ou a gente deixa Ele fazer por completo aquilo que Ele começou a fazer em nós, ou a gente vai ficar brigando, até perder. Eu não sei como você está nessa noite, como você chegou aqui, como você está no seu momento de vida, mas eu não sei se você está aí enamorado assim, do Evangelho, sabe? Está meio encantado pelas palavras de Jesus. Eu estou conhecendo, estou sendo impactado, mas estou resistindo porque ainda não achei todas as respostas, ou porque as coisas não estão do jeito que eu achei que deveriam estar, ou se Deus é um assunto sobre o qual você tem conversado racionalmente, se Ele é uma ideia que te faz pensar, refletir durante a semana, mas que você não tem ainda coragem de levar para o seu coração. Posso falar uma coisa para você nessa noite, meu irmão e minha irmã? Algumas vezes eu já estive nesse lugar. Algumas vezes porque assim, é engraçado, né? Na vida a gente vive alguns ciclos que se repetem, né? E às vezes Deus está muito racional para a gente e não está mais aquecendo o nosso coração, não está mais impulsionando as entranhas da nossa vida. Então, o que eu tenho para dizer para você é: deixa esse vento soprar. Se esse vento está soprando nessa noite, se está soprando nesse momento, não resiste, não deixa invadir. Para você sair para esse encontro com Jesus durante o dia, sabe? Sai dessa noite, desse lugar camuflado, desse lugar onde você tem medo do que as pessoas vão pensar, ou até mesmo do que vai acontecer comigo se eu me entregar de novo, ou se eu me entregar pela primeira vez para esse que tem cativado o meu coração e que, quando eu ouço as pessoas falarem sobre seus feitos, de fato é muito interessante. Porque quando a vida recomeça, não importa qual fase a gente esteja, na pior ou na melhor, ou na mediana, sabe? Ela começa com Jesus de um jeito certo, de um jeito que é sempre muito melhor. A história de Nicodemos, para mim, é essa lembrança de que nesse mundo de Deus, sabe, em que a gente nasce e que a gente vai conhecendo e se encantando pelo Evangelho, a gente pode nascer de novo diante de um mistério, que é o mistério da cruz, da ressurreição, para entender que Deus não é só uma ideia bonita,
que está na nossa cabeça, que faz sentido e que traz significado para as pessoas que precisam. Não. Ele pode ser a força divina, potencializadora, que quebra o nosso coração e que nos faz nascer de novo, uma nova perspectiva de vida para uma nova existência. A história de Nicodemos para mim é essa. E a minha oração é que você se permita nessa noite deixar que esse Espírito sobre, quebre seu coração, para você nascer de novo. E nascer de novo na sua história quantas vezes for preciso, porque esse vento vai estar sempre soprando para te fazer nascer e te conduzir aos melhores lugares e aos lugares que você precisa de fato demonstrar esse amor. Amém? Amém.